Amém? Bom dia, igreja. É uma satisfação imensa poder estar aqui nessa manhã, servindo a essa comunidade. E não sei nem o que dizer depois da apresentação dessa do pastor Francisco, parece que aumenta um pouco mais a nossa responsabilidade. Mas, para quem não me conhece, o meu nome é Jonathan. E eu tenho servido a essa casa no Ministério de Intercessão, no diaconato, e hoje cabe a mim trazer uma palavra de Deus para vocês, amém? E eu queria iniciar a minha fala, dizendo o tanto que essa igreja é abençoada, a começar pela quantidade de Jonatas que tem nessa congregação. E, às vezes, os irmãos vão achar que eu estou advogando em causa própria, mas não é, isso é bíblico. Se vocês não sabem, o significado de Jonathan é presente de Deus. Amém? Bom, queria convidar a igreja para abrir lá em Números 22, versículo 30. É uma perícope, muito famosa, acho que muitos aqui já devem conhecer. Talvez não por quem esse trecho da Bíblia está falando, mas sim por um fato um tanto quanto inusitado, onde simplesmente uma jumenta falou com um homem. Então vamos lá. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho. E a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade, eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim, Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Amém? Queria convidar a igreja agora, neste momento, fechar os olhos, abaixar as suas cabeças, elevar os seus pensamentos ao nosso Deus e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor, Papai, esta nossa reunião desta manhã. Pedir, ó Deus, a Tua intervenção e a Tua presença manifesta em nosso meio. Que não seja apenas um homem aqui falando, Pai, mas que o Senhor também intervenha sobre os ouvidos de cada um que aqui estão, Pai. Para que os Teus filhos possam receber a Tua palavra, possam receber a Tua mensagem, para que o Senhor fale a cada mente, a cada coração, porque sabemos que é Tua promessa, Pai, a Tua palavra não voltará vazia. E aquilo que o Senhor prometeu, tudo isso o Senhor irá cumprir. Abençoa, Senhor, mais uma vez a Tua igreja. Estende a Tua mão poderosa, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem grandes promessas para esta casa, Papai. E até então nós apenas começamos a receber tudo aquilo que o Senhor deseja nos entregar, Pai. Abençoa o Teu povo, traz mudança, traz transformação. Opera, Senhor, sinais, maravilhas, milagres, prodígios. Opera no meio do Teu povo, Senhor, para que aqueles que ainda não creem, Senhor, passem a crer. Porque o Senhor é fiel
apesar de nós, o Senhor é fiel e poderoso, Pai, e irá cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Amém? Amém. Bom, além de trazer uma mensagem, né, para vocês, eu quero pedir apenas uma licença, brevemente, para testemunhar também a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Para a honra e glória do Senhor, né, vou tentar não ficar emocionado aqui, porque eu sou bem chorão, mas vai dar certo. Para a honra e glória do Senhor, desde o dia 10 de março desse ano de 2025, Deus me fez professor ali no Instituto Federal Goiano. Eu não vou entrar nos detalhes de tudo que Deus fez ao longo, né, desse acontecimento, mas foi algo realmente incrível. E não pela minha capacidade, mas para a honra e glória de Deus, né? E o que a gente precisa, acima de tudo, é colocar as nossas vidas diante de Deus, pedir que Ele faça e opere a vontade dEle sobre as nossas vidas, porque a gente sabe que dessa forma tudo vai dar certo. A palavra vai nos ensinar que, assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Em 2009, quando eu comecei a minha graduação ali, no próprio Instituto, se alguém me perguntasse que eu imaginava ser professor, que eu tinha a intenção de ser professor, eu não tinha. E a minha esposa está de prova, né? Mas as coisas foram acontecendo e essa semente foi plantada, começou a ser plantada lá em 2009. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou um professor concursado. Eu louvo essa casa, eu glorifico aos pastores dessa igreja, por todo o ensino, por toda a paciência, todo o cuidado. E diante de todas as coisas que eu tenho para falar para vocês hoje, é que vocês confiem em Deus. Ainda que a gente ache, ainda que a gente pense que Deus não está operando, Ele está fazendo. E quando a gente menos espera, os milagres vêm, os milagres acontecem, e a nossa vida simplesmente muda. A gente acha que é do nada, mas sirvam a Deus, confiem nele, acima de tudo, porque Deus é fiel. E nada do que a gente faça para Ele, ou por Ele, é esquecido. Eu não sirvo nessa casa, e é interessante o pastor Francisco falar a respeito disso. Eu não sirvo essa casa, eu não estou aqui hoje no altar, não porque eu quero algum tipo de glória, algum tipo de honra, mas eu sirvo porque eu preciso. Deus sabe o quanto eu preciso dEle, o quanto eu preciso estar perto dEle. Porque de todos nós, meus irmãos, se tirar Deus das nossas vidas, o que sobra? Se a gente sair de perto da presença do nosso Senhor, o que vai sobrar das nossas vidas? Para falar a verdade, eu não sei nem por que eu estou falando isso para vocês, porque não era isso que eu tinha planejado. Mas eu tenho certeza que essa palavra está servindo para alguém aqui. Então confiem no Senhor. A palavra vai nos dizer que
Ainda que de noite ou no meio da tempestade as coisas estejam difíceis, mas o sol vem pela manhã. E quando o sol ilumina, quando o sol aparece, a gente, mais uma vez, consegue enxergar e ter a dimensão da beleza de tudo que Deus criou. Amém? E viver é muito bom. Viver nos caminhos de Deus é melhor ainda. Amém? Então vamos lá? Bom, Deus age na simplicidade. Amém? E às vezes a gente tem a tendência de olhar para Deus com os nossos olhos, com as nossas limitações, ou de acordo com aquilo tudo que ao longo da nossa vida a gente foi vivendo. Vocês já pararam para imaginar que para Deus, obviamente, não há nada impossível, e a dificuldade para Deus de fazer uma jumenta falar é a mesma dificuldade de fazer uma pedra falar. O que eu quero dizer com isso? Que Deus fala. O tempo todo Ele fala conosco. Nesse episódio em específico, Deus falou com Balaão através de uma jumenta. Mas a partir do momento que a gente anda em sintonia com Deus, Ele pode falar conosco de diversas formas. Através de outras pessoas, através de acontecimentos. Cabe a nós sabermos interpretar e buscar entender aquilo que Deus quer falar conosco em todos os momentos. E, de certa forma, uma das grandes dificuldades do ser humano é assumir as responsabilidades pelas suas próprias atitudes. E isso talvez seja algo que nós tenhamos herdado também de Adão. Porque desde lá do Jardim do Éden, quando Adão pecou, o que ele fez? Vocês estão lembrados? Quando Deus chega para ele e pergunta assim, mas Adão, o que você fez? Eu te dei todas as frutas do jardim e falei para você que apenas a fruta do bem e do mal não era para você comer. E aí, Adão simplesmente coloca a culpa na sua esposa, coloca a culpa em Eva. E Eva, por sua vez, coloca a culpa em Satanás. E nesse debate todo, nesse episódio, o único que não jogou a culpa para ninguém foi o próprio Satanás, que assumiu a responsabilidade por ele. E muitas vezes nós também agimos assim. Nós simplesmente, ao invés de assumirmos as responsabilidades por aquilo que fazemos, ou deixamos de fazer, nós simplesmente colocamos a culpa de alguma das nossas atitudes em qualquer outra coisa. Às vezes nós deixamos de servir a Deus porque nós falamos que não temos tempo. Mas o tempo, na verdade, ele serve para desculpa de qualquer coisa. Em tudo que você quiser colocar uma desculpa, o tempo vai servir como desculpa. E nesse episódio em específico, nós precisamos entender que existe uma grande diferença entre Deus falar e nós ouvirmos. Às vezes a gente até escuta o que Deus está falando, mas escutar é diferente de ouvir. A gente escuta de tudo o tempo todo, mas aquilo que a gente ouve é quando a gente presta atenção, é quando a gente recebe realmente aquilo que está sendo falado. Existe um propósito para o qual você está aqui hoje, refletir sobre os perigos da desobediência, da ganância e a necessidade de andar no centro da vontade de Deus. O tema da nossa mensagem, assim como um bom seminarista, a gente aprendeu nas aulas de homilética, então um seminário ele precisa ter um tema e precisa ter um título. O tema da nossa mensagem é obediência e o título é Você Decide. Eu, sinceramente, não consigo, e aqui eu não quero
entrar em nenhum debate teológico, porque dentro da teologia nós temos algumas linhas distintas, né? E existem algumas pessoas, claro, com algumas fundamentações bíblicas que acreditam num determinismo divino. Eu, sinceramente, não creio dessa forma e respeito, né, as pessoas que têm esse posicionamento, mas eu creio, sim, em um livre-arbítrio. Fato é que algumas coisas Deus determinou, né? Deus criou o mundo, Deus fez tantas outras coisas e isso foi determinado por Ele, assim como um dia Jesus irá voltar. Amém? E isso está determinado, vocês concordam? Mas, para tantas outras, Deus permite que nós tenhamos as nossas escolhas. Fato é que, algumas vezes, Deus, né, provoca algumas situações para nos forçar a levar a algum lugar aonde Ele quer que a gente chegue. Para a gente entender um pouco melhor, né, essa mensagem, eu não sei se vocês já tiveram alguma oportunidade de ler um pouco a respeito de Balaão. Quem era Balaão? Balaão, basicamente, é o exemplo perfeito do falso profeta. Na quinta-feira, para quem estava presente ou aqueles que não estiveram presentes, com muita maestria, o seminarista Lucas, nosso irmão diácono aqui da igreja, falou a respeito dos profetas, né? E ele trouxe uma abordagem muito interessante, uma abordagem muito rica, falando a respeito de quem eram os profetas, e pregou muito bem, por sinal, a respeito de tudo isso. E aqui, fazendo um contraponto, né, a respeito daquilo que foi falado, a respeito daquilo que foi ministrado, Balaão é um exemplo do falso profeta. Por que vocês acham que Balaão era um falso profeta? Alguém arriscaria dizer alguma coisa? Eu sei que alguns irmãos sabem, né, o motivo, mas a intenção aqui é a gente trazer todo mundo para o mesmo nível, para que todos tenham o entendimento necessário, e talvez esse seja o grande desafio da pessoa que está aqui em cima no altar. Porque na igreja, nós temos pessoas de diversos níveis. Às vezes, algumas pessoas começaram a caminhar na fé recentemente, outras pessoas já têm vários anos que estão nos caminhos do Senhor. Algumas se desviaram, outras voltaram, outras têm permanecido. Mas a ideia aqui é a gente trazer todo mundo para o mesmo contexto, para que todo mundo entenda a mensagem que Deus quer passar para nós nessa manhã. Balaão, ele é considerado um falso profeta, não porque ele errou alguma profecia. Se vocês forem analisar o livro de Números, a partir de por volta do capítulo 20, e em outros livros também que vai falar a respeito de Balaão, vocês vão perceber que Balaão, ele não errou nenhuma profecia. E ele era um homem através do qual Deus realmente falava com ele. Ao ponto das pessoas temerem a Balaão. Tá? Balaão não era um israelita. Ele foi chamado pelo rei Balaque de uma outra região, justamente para amaldiçoar o povo de Israel. Tá? E outra coisa, esqueci de falar, porque ele é um falso profeta, né? Balaão é considerado um falso profeta porque ele profetizava, ou ele fazia as coisas em detrimento de pagamentos. Então, o coração dele não estava alinhado com aquilo que Deus queria. Simplesmente, a vontade dele, os desejos dele, os interesses dele estavam acima daquilo que Deus queria fazer. Segundo a Pedro, capítulo 2, vai falar que no passado surgiram diversos falsos profetas. Assim como em nosso meio também surgirão, e têm surgido muitos, falsos mestres,
que tem ensinado falsas doutrinas, falsos ensinos às ovelhas do Senhor. E Deus, mas embora, né, isso tudo esteja acontecendo, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E assim como lá em 2 Pedro também, capítulo 2, vai falar que Deus está no controle e sabe livrar os piedosos e mantém em castigo os ímpios. Balaão, ele conhecia a Deus, ele ouvia a Deus e ele era usado por Deus. E mesmo assim, ainda é um exemplo de falso profeta. A história de Balaão é um exemplo claro de como Deus fala, alerta e corrige. Mas, no final, a decisão é sua. A decisão é minha, a decisão é nossa. No final das contas, né, ainda que Deus fale e alerte, ainda que Deus corrija, a decisão cabe a cada um de nós. E certamente, ao longo das nossas vidas, nós já vivemos alguma situação semelhante ao texto. Às vezes, não por meio ou através de um agir de Deus, mas os casados, né, vão saber melhor do que os solteiros o que é isso, mas existem situações que às vezes as nossas esposas falam assim, não faz isso não vai por esse caminho, ou não faz desse jeito. Os homens que estão rindo aí já entenderam onde eu quero chegar. E aí, o homem, né, por grande sabedoria, grande destreza, não é por teimosia, gente, confia em mim. A gente, muitas vezes, acaba fazendo, eu vou fazer desse jeito. E por obra do destino, simplesmente, aquilo dá errado. Eu não sei porquê, mas acontece nas melhores famílias. E aí, as esposas agora, se quiserem me ajudar, o que vocês falam? Eu avisei. Eu avisei. Né? Então, muitas vezes, nós temos, né, esse pouquinho de Balaão dentro de nós mesmos. E muitas vezes, até diante de uma coisa que Deus já nos falou. Principalmente naquilo que Deus já nos escreveu, já nos deixou registrado através da palavra dele. Porque tem algumas atitudes nossas que são totalmente contrárias àquilo que Deus determinou. E por teimosia, muitas vezes, nós decidimos dar mais voz às nossas vontades, aos nossos desejos, a alguma questão de momento, e simplesmente deixamos de obedecer à voz de Deus. E o contexto mostra um homem que conhecia a voz de Deus, mas que permitiu que a ganância simplesmente obscurecesse o seu discernimento espiritual. Assim como ele, muitas vezes os nossos sentimentos também nos impedem de discernir, de diferenciar aquilo que realmente é a vontade de Deus. Eu estou falando alguma coisa que não tem a ver com o que a gente vive? Eu estou aqui falando para vocês, coube a mim trazer essa mensagem, mas essa mensagem também o tempo todo serve para mim. É o que eu vivo também. Às vezes a gente cria um romantismo ou cria um estereótipo muito grande em cima das pessoas que estão aqui. Mas assim como Jesus foi tentado em todas as coisas, aqueles que estão aqui em cima, eles também são tentados. Mas, principalmente sobre os pastores, embora eu não seja pastor, mas eu estou aqui, então hoje eu estou nesse lugar de referência, né, mas os pastores, por estarem aqui muito mais vezes, né, nessa posição, cabe a eles uma grande responsabilidade, cabe a nós uma grande responsabilidade de viver aquilo que realmente Deus manda, aquilo que realmente Deus está ordenando, aquilo que Ele deixou como a sua palavra para nós. E conhecer o Senhor e ouvi-lo não é o mesmo que obedecê-lo. Muitas vezes a gente ouve, a gente busca conhecer ao Senhor, mas, vez ou outra,
a gente acaba desobedecendo. Para a gente entender melhor, um pouco mais a respeito, né, dessa passagem na Bíblia, a gente precisa entender também quem que era Balaque. Balaque era um rei que estava morrendo de medo do povo de Israel. Israel já havia caminhado cerca de 40 anos após a saída do Egito. Então, essa passagem ela acontece ali no finalzinho desses 40 anos, onde Deus estava o povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida. Talvez alguns vão conhecer ali a passagem que fala da batalha, né, de Josué em Jericó, onde o exército de Israel ficou dando voltas na cidade de Jericó, louvando e adorando a Deus, e as muralhas simplesmente caíram. E essa passagem acontece um pouco antes desse episódio da batalha de Jericó. Moisés já estava no final da sua vida, com cerca de 120 anos, preparando ali Josué para assumir o seu lugar na liderança do povo. E Israel havia acabado de vencer 2 grandes batalhas, 2 grandes guerras. E Balaque estava com muito medo daquilo que o povo de Israel poderia fazer, né, com a sua cidade, com a região a qual ele era rei. E ele manda chamar, né, o Balaão, que era um profeta pagão, porque Balaão, assim como eu já falei, as pessoas tinham um certo respeito e um certo temor, porque aquilo que a Bíblia vai falar, inclusive, que aquilo que ele abençoava era abençoado e aquilo que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Então as pessoas daquela época tinham um certo temor de Balaão, por aquilo que ele falava, por aquilo que ele carregava. E acreditavam que, sim, existia um certo poder sobre a vida dele. E é interessante, uma outra curiosidade que a gente pode enxergar nesse texto, porque o povo de Israel não tinha noção disso que estava acontecendo. Deuteronômio vai falar lá, né, da visão do povo de Israel. Eles estavam reunidos ali antes de atravessar o Rio Jordão. E o rei Balaque, junto com Balaão, estavam sobre uma colina, onde esses dois conseguiam ver uma parte do povo que estava acampado ali antes de atravessar o rio, mas o povo de Israel não estava sabendo disso que estava acontecendo. Dessas intenções do rei Balaque, das intenções de Balaão de amaldiçoar o povo de Israel, para que Israel não derrotasse, né, o exército de Balaque. E é interessante a gente ver como Deus cuida da gente, como Deus cuida das nossas vidas. Vocês já pararam para imaginar quanta coisa pode estar acontecendo ao nosso derredor? Quantos livramentos Deus opera nas nossas vidas, sem que nós sequer tomemos o conhecimento. Esses dias a gente estava retornando de Goiânia, e já era bem tarde à noite, né? Eu simplesmente desviei a minha atenção por nem um segundo, às vezes, uma fração de segundo, para olhar o GPS, né? Estava entrando na cidade. E nesse momento que eu desviei o meu olhar, eu não percebi que o pare era para mim, que a preferência no cruzamento era na outra via. E a Ayane, minha esposa, estava do meu lado, e nesse momento ela falou assim, o carro! Só que quando ela falou o carro já estava atravessando na minha frente. A única coisa que deu tempo de fazer foi dar um breve toque no freio e desviar um pouco o volante do carro, que foi o que nos livrou do acidente. Depois eu pensando e refletindo ao longo da viagem, né, que aí logo, apesar do susto, né, as mulheres costumam dormir no banco do passageiro.
Então, eu fiquei pensando ali com os meus pensamentos. Eu falei assim, caramba, se eu tivesse me envolvido nesse acidente aqui, eu ia passar a noite em Goiânia. Não por conta de passar a noite, dormir em Goiânia, mas pensa, né? Provavelmente os airbags do carro iam estourar, não ia ter como eu continuar a viagem com o carro, porque eu não estava devagarzinho, né? Ia ser um acidente, assim, né, que ia danificar bastante tanto o meu carro quanto o carro da outra pessoa. O Gael estava no carro também, o nosso filho. E, por uma questão de segundos, milésimos de segundos, eu poderia ter me envolvido nesse acidente, que poderia ter diversos desdobramentos, né? Algum de nós poderia se machucar, o outro carro poderia se machucar. Mas a lição aqui fica que Deus está cuidando da gente o tempo todo. E muitas vezes a gente não consegue enxergar esse cuidado de Deus. Muitas vezes a gente não consegue ver, porque nem tudo Deus revela. Nessa ocasião, né, eu pude perceber, eu consegui enxergar o perigo que a gente passou, né, eu e minha família. Mas e aqueles que acontecem que a gente nem sequer toma conhecimento, né? E de antemão, eu quero fazer um pedido para toda a igreja. Como intercessor desta casa, eu quero pedir que vocês orem pela cidade de Rio Verde. Esses dias que têm passado, tem acontecido algumas coisas assim, o tanto quanto diferentes, né? Para não utilizar outra palavra, mas algumas coisas muito estranhas têm acontecido na nossa cidade. E assim como nessa passagem, a gente sabe que a gente vive num mundo físico, mas também existe um mundo espiritual. Só que, na verdade, não existe essa divisão. É tudo uma coisa só. A gente faz essa divisão para facilitar o nosso entendimento, para facilitar a nossa compreensão. Mas, diante desse mundo físico e mundo espiritual, o tempo todo, assim como nessa passagem, a gente consegue observar que existe uma guerra. Balaque sabia que ele não podia enfrentar fisicamente o exército de Israel. Porque eu não sei se vocês lembram, mas dos 70 que entraram no Egito, uma grande multidão de milhares e milhares de pessoas saíram de lá. Então Israel era um contingente de pessoas muito grande. E ele sabia que se ele fosse para o combate mano a mano, ele não conseguiria derrotar o povo de Israel. E por isso ele chama Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, porque assim ele acreditava que poderia derrotar o povo de Israel. E assim também acontece nos dias de hoje. Mas você está espiritualizando as coisas. Não estou, gente. Existe uma grande influência das nossas atitudes naquilo que acontece no mundo espiritual, assim como aquilo que acontece no mundo espiritual também o tempo todo está influenciando as nossas vidas. Então, quando vocês forem orar, coloquem Rio Verde em suas orações, intercedam pela cidade a qual nós vivemos, porque eu, assim como os pastores e muitos irmãos, nós cremos nos presentes que Deus tem para essa cidade. Há muito tempo nós oramos pelo maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. E nós cremos nisso que nós oramos. Nós sabemos que um dia esse avivamento vai chegar. Mas não sem que antes o inimigo também se levante contra as nossas vidas, buscando, não impedir, porque a gente sabe que quando Deus entra na batalha, ele não é derrotado. E nessa batalha nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas é importante que nós oremos também pela nossa cidade. Amém? Bom, então, peço desculpas aí pelo esse leve desvio, voltando aqui para a nossa mensagem. Então, o que eu queria dizer para vocês? Que a obediência não é sobre aparência ou discurso bonito. É sobre decisão.
Assim como o título da mensagem, né? Você decide, algo simples, claro, 2 palavras. A decisão está sobre a sua vida. Às vezes a gente romantiza demais a palavra, né? A gente romantiza demais as coisas de Deus. Mas Deus age na simplicidade, gente. Às vezes a gente complica, a gente tende a colocar aquilo que não é necessário, quando na verdade Deus simplesmente quer que nós obedeçamos, que nós façamos aquilo que Ele deseja para nossas vidas, não porque Ele é um Deus autoritário, não porque Ele, né, depende que nós sigamos aquilo que Ele tem nos ordenado, mas na verdade é porque nós precisamos obedecê-lo. Quando Deus exige a nossa obediência, quando Jesus, o próprio Jesus, o nosso Senhor, vai falar assim: aqueles que me amam são os que me obedecem, é porque Ele está querendo nos livrar de muitas situações difíceis. Porque os nossos corações são enganosos, né? A gente mesmo, muitas vezes, caça com as nossas próprias mãos. Eu costumo sempre brincar que o ser humano tem tendências autodestrutivas, né? Muitas vezes tudo está uma maravilha nas nossas vidas. Tudo está correndo da melhor forma possível, mas alguma escolha, alguma decisão que muitas vezes a gente toma, muitas vezes muda os nossos rumos. E até nesse ponto a gente tem que dar glória a Deus e agradecer, porque Ele tem a capacidade de transformar mesmo as coisas ruins em coisas boas. Porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu quero te perguntar, né, você tem ouvido a Deus? Ou você simplesmente tem negociado com Deus, buscando os seus próprios interesses? Não, Deus, eu faço isso aqui, mas se o Senhor fizer aquilo para mim, ou eu vou servir o Senhor, eu vou servir a tua igreja, se o Senhor me abençoar naquela área, se o Senhor trouxer prosperidade, ou se o Senhor fizer qualquer outra coisa. Você realmente tem obedecido a palavra de Deus, tem feito aquilo que Ele tem colocado no seu coração, aquilo que a palavra dEle nos diz? Ou assim como Balaão, você tem tentado negociar? Para que Deus não faça a vontade dEle, mas para que simplesmente seja feita a nossa vontade. É por isso que o tema dessa mensagem é um convite, mas também é um alerta. Você decide. É uma grande responsabilidade. É um grande dever da nossa parte. E muitas vezes, uma decisão como essa vai contrariar aquilo que o nosso coração deseja. Como eu falei para vocês, né, eu tenho um filho, hoje ele tem 9 anos. E uma das coisas que ele tem muita dificuldade é acordar cedo. E ontem ele foi dormir bem tarde. E hoje foi algo que a gente teve muita dificuldade em acordar para vir para a igreja, né? Acordá-lo para vir para a igreja. E às vezes ele fala assim: papai, eu não gosto de te obedecer. Você não deixa eu fazer o que eu quero. Por que você tem que fazer assim? Aí eu olho para ele e falo assim: cara, quantas e quantas vezes a gente se coloca nessa mesma posição diante de Deus? Às vezes Deus está falando com a gente fala assim: pai, por que eu tenho que te obedecer? Por que eu tenho que fazer o que você quer? Não é isso que eu quero. E nesse aspecto a gente tem que estar bem alinhado com a palavra, né? Porque tem algumas coisas que servem de âncora nas nossas vidas. E a gente sabe, né, que os planos de Deus são perfeitos, diferente dos nossos. Porque às vezes a gente tem uma visão um tanto quanto turva, um tanto quanto limitada das coisas que estão para acontecer. Mas enquanto a gente está vivendo aqui, agora,
nesse momento. Deus já está olhando as nossas vidas lá na frente. Deus sabe as dificuldades que a gente pode enfrentar se a gente seguir determinados caminhos. E o tempo todo Ele está nos chamando à obediência. Não porque Ele tem necessidade de alguma coisa, não, Deus é perfeito, Ele é pleno, Ele não precisa de nada. Não tem nada que nós possamos oferecer a Deus, que Ele por si só não consiga atender. Ele não tem nenhuma necessidade, não há nada. O próprio salmista Davi, o próprio rei Davi, né, em um dos seus salmos, vai falar, né, o que ele poderia falar que Deus já não sabia. Qual conhecimento, qual sabedoria que ele poderia oferecer a Deus, sendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Tem coisas assim que eu fico pensando na minha imaginação e eu viajo. Eu fico imaginando, eu falo assim, quão incrível é o Deus a quem nós servimos. Porque o ser humano, ele até tem a capacidade de transformar as coisas. O ser humano, ele consegue transformar um pedaço de plástico em algum objeto que vai ser útil. Mas só quem tem a capacidade de criar as coisas é Deus. Eu fico pensando, né, naquela passagem lá das boldas de Caná. O que é você transformar algo insípido, sem gosto, sem cheiro, sem sabor, em um vinho? E não apenas um vinho qualquer, mas o melhor vinho. Isso é incrível demais, gente. O Deus a que nós servimos está muito além da nossa compreensão. É o Deus que está no passado, que está no presente, mas também já está no futuro. E muitas vezes a gente quer colocar Deus dentro das nossas caixinhas. Só que a gente precisa entender que Deus não está limitado à nossa capacidade de pensamento. Deus, Ele não está limitado à nossa capacidade de enxergar aquilo que está por vir, porque antes que as coisas aconteçam, Ele já o sabe. E o que a gente faz nesse momento? Talvez esse seja o momento em que a nossa fé, ela realmente é testada. Talvez é no momento quando a gente não quer fazer alguma coisa, contrariando a nossa vontade. A gente simplesmente obedeça a Deus e fala assim, se o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Só que o problema é que muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intenções falam muito mais alto do que a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque a fé, eu já citei esse exemplo em outra oportunidade aqui nesse mesmo lugar, a fé ela é como um músculo. Se a gente não exercita, o que acontece com o músculo? Ele fica enfraquecido, ele fica flácido. Às vezes, quando a gente está frequentando a academia, né, a gente vai lá e fala assim, não, eu consigo levantar 5 quilos. E aí a gente fica lá 6 meses sem ir na academia, mas quando a gente volta, algo acontece, simplesmente aquele peso que a gente conseguia levantar, a gente não consegue. E simplesmente a fé também é dessa maneira. E aí a gente tenta fazer essa analogia, né, das coisas que acontecem no nosso cotidiano, para que vocês possam entender também, né, como que é a fé. Porque muitas vezes a fé é algo subjetivo. Não é algo que a gente consegue pegar, não é algo que a gente consegue apalpar. Mas a Bíblia vai falar a respeito da fé, que é como se você desse um passo naquilo onde você não está vendo. Mas porque você acredita e porque você confia, você simplesmente obedece. Então, a decisão é nossa.
entre obedecer ou não à vontade de Deus. E aí, depois de toda essa introdução, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, vamos lá para Números 22, 30, por favor. A ganância, ela cega as pessoas. Deus não tem o compromisso com os nossos interesses egoístas. Números 22, 30 vai falar assim: a jumenta disse a Balaão, porventura, não sou a tua jumenta em quem cavalgaste desde o tempo em que fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Alguns estudiosos vão dizer que não necessariamente a jumenta viu realmente o anjo ali naquele momento. Porque um pouco mais à frente, ela não menciona que ela viu realmente o anjo. Então, esses estudiosos entendem que não necessariamente é ver com os olhos, mas ter uma certa sensibilidade de um perigo iminente que estava ali próximo a ela. E muitas vezes assim também acontece nas nossas vidas. Às vezes, quando a gente quer muito alguma coisa, quando a gente deseja muito alguma coisa, principalmente se aquilo é algo que desagrada a Deus, como um pecado, de certa forma a gente perde essa sensibilidade. Não é à toa que nessa época que nós vivemos, incontáveis são os casos de adultério, ou de tantos outros pecados que as pessoas têm cometido, simplesmente por essa perca de sensibilidade com a vontade de Deus, e dos perigos ou das implicações que as nossas escolhas podem resultar. Às vezes, quando uma pessoa está na eminência de cometer algum pecado, desses que a igreja considere mais grave, embora não tenha discernimento entre pecadinho ou pecadão. Mas a gente simplesmente perde essa sensibilidade. E assim como Balaão ficou tão obcecado com a recompensa que nem sequer percebeu que estava conversando com a jumenta. Vocês podem perceber que no texto, ele não demonstra nenhuma surpresa. Fala assim, a jumenta falou, e a Bíblia vai falar que a jumenta falou de forma audível, em forma humana. Eu não sei vocês, mas se acontecesse isso comigo, eu ia ficar bem assustado. Mas em momento algum, ele demonstra espanto nenhum. E quando Deus abriu os olhos, ele viu que o anjo estava com a espada desembaiada, porque ele sim viu com os seus olhos, porque Deus abriu a visão dele e ele pôde enxergar o perigo ao qual ele passou. E eu sinceramente creio que mais do que realmente matá-lo, Deus estava trazendo sobre ele uma advertência. Porque eu acredito que quando Deus realmente quer fazer alguma coisa, não há nada. Ou um animal simplesmente não ia poder impedir que aquilo acontecesse. E a ganância, ela nos torna assim, espiritualmente insensíveis e cegos àquilo que Deus quer nos falar. Muitos hoje ignoram os alertas claros do Senhor por causa do desejo por dinheiro, por conta de algum status ou por conta de poder. E como alguém que não percebe o sinal vermelho no trânsito por estar distraído com o celular, por exemplo, cedo ou tarde, o acidente pode ser inevitável.
E aí muitas vezes a gente faz uma vez, está tudo certo, né? A gente está dirigindo, e volta e meia a gente pega o celular, dá uma olhadinha rápida, mas a gente não sabe, né, o perigo que a gente pode estar correndo. E muitas vezes a gente simplesmente olha para o resultado. Porque nós somos condicionados o tempo todo a buscarmos resultados. A gente entra nas redes sociais, sempre vai ter uma pessoa que tem mais dinheiro que a gente, sempre vai ter uma pessoa que viaja mais que a gente, sempre tem uma pessoa que mora numa casa melhor que a gente, sempre tem uma pessoa que está mais feliz do que a gente. O tempo todo, nós somos condicionados a buscarmos resultados. Só que a gente precisa entender que muitas vezes Deus até olha para o resultado, mas para Deus o mais importante é o processo. O tempo todo nós estamos em meio aos processos aos quais Deus nos coloca. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer, nós não estamos preparados para receber. E quando a gente recebe algo pelo qual nós não estamos preparados, nós simplesmente deixamos ir embora de uma maneira mais fácil do que aquilo veio até as nossas mãos. Então Deus, Ele está mais preocupado com o processo do que com o resultado. E por isso, muitas vezes, nós precisamos controlar os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ambições, para que nós não sejamos cegados, para que a nossa visão não fique turva, para que nós consigamos ter realmente o discernimento, se aquele é o momento, ou se é realmente aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E quando seguimos cegamente a nossa própria vontade, mesmo que Deus esteja nos advertindo, inevitavelmente, nós enfrentaremos a oposição do Senhor. E aí a gente já vai entrando no segundo ponto, que é Deus se opõe a quem o desobedece. Números 22, 32 e 33, por favor. Então, o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Muitas vezes, os nossos desejos, as nossas vontades, vão terminar em desobediência. E quando nós desobedecemos a Deus, nós iremos enfrentar a oposição do Senhor sobre as nossas vidas. Achamos que o problema está fora, mas nós que muitas vezes estamos fora de sintonia com o Senhor. Em diversos momentos da minha vida, eu já passei por situações onde eu simplesmente não entendi. Eu falei assim: gente, mas as coisas não dão certo. As coisas não acontecem. Tudo que eu tento fazer dá errado. Todos os caminhos que eu tento seguir terminam dando em lugar nenhum. As escolhas que eu tomo parece que estão simplesmente erradas no final das contas. E o anjo do Senhor, ele vai revelar a Balaão que ele estava pronto para matá-lo naquele caminho que Balaão estava seguindo. E muitas vezes Deus está se opondo a nós
Porque nós simplesmente estamos desobedecendo à vontade dele. Para seguir os nossos desejos, para seguir as nossas vontades. Às vezes Deus está nos colocando em meio a um processo. Às vezes Deus está querendo trazer algum ensinamento, algum direcionamento para as nossas vidas. Por mais que aquele momento seja difícil, seja doloroso. Mas a Bíblia também vai nos afirmar que a dor, a tristeza no Senhor é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. E mais uma vez eu quero destacar a fé aqui nesse ponto, porque é nesses momentos de dificuldade, onde a gente não consegue entender, onde a gente simplesmente não consegue compreender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos perseverar, confiando, sabendo que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E me digam vocês, será que isso é fácil? Na minha vida, muitas vezes é muito difícil. Quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo, quando está tudo debaixo do nosso controle, é muito simples, é muito fácil. Não, eu confio em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, é muito fácil a gente falar isso no meio da bonança, no meio dos manjares, aquela mesa farta, churrasco todo dia, coisas boas acontecendo na nossa vida. E no meio dos desafios, no meio das dificuldades, será que é tão fácil assim a gente dizer que confia em Deus? Se a gente confia tanto assim no nosso Senhor, por que a gente se descabela? Por que a gente fica preocupado? Não estou falando que você não deva se preocupar, não estou falando que você não tenha que se planejar. É claro que existem coisas que são nossa responsabilidade. Mas para aquelas que não estão na nossa alçada, para aquilo que a gente não tem o controle, a gente simplesmente confia, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele se opõe, resiste e disciplina os que insistem na desobediência. O fato de Deus permitir algo não significa que Ele está aprovando a nossa conduta. O fato dele permitir que algo aconteça não quer dizer que Ele está concordando com a nossa atitude. Mas muitas vezes é apenas uma forma que Ele tem de realmente provar o nosso coração, a nossa fidelidade, a nossa obediência. Tiago 4:6 vai nos dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus muitas vezes vai resistir às nossas vontades, aos nossos desejos. Porque tantas e tantas vezes, simplesmente aquilo que buscamos é por interesse egoísta. Salomão vai dizer que tudo é vaidade. Tantas e tantas vezes a gente quer alguma coisa apenas pelo nosso benefício próprio. E esses dias eu estava assistindo uma pregação, onde a pessoa que estava ministrando falou a respeito de nós sermos como um rio. Todas as bênçãos que chegam às nossas vidas, elas chegam para que também sejam transferidas na vida de outras pessoas. Se Deus te colocou em um lugar, eu ainda, sinceramente, eu não compreendo muito bem os motivos e as razões de Deus ter como me colocado ali no Instituto Federal Goiano. Mas eu creio que Ele tem propósitos. Eu creio que existem motivos que são muito maiores do que a mim mesmo, do que simplesmente a minha vida.
E assim também acontece na sua vida, meu irmão. Às vezes Deus coloca você em alguns lugares, ou às vezes você mesmo se coloca em alguns lugares, mas a gente precisa crer que Deus está no controle de todas as coisas, que ainda que você esteja em um lugar onde Ele não quis te colocar, mas Ele tem a capacidade de transformar aquilo para algo bom, algo para a sua glória, para o seu louvor. Então o tempo todo nós precisamos buscar entender qual que é a vontade naquele momento, a vontade de Deus nas nossas vidas. Existem coisas, como eu já falei, que estão determinadas por Deus. Existem coisas que você não precisa ficar esperando um direcionamento divino para você obedecer. O tempo todo nós somos chamados, nós somos convocados a pregar a palavra de Deus, a fazer discípulos. E muitas vezes isso não precisa acontecer através de palavras audíveis. Mas isso também pode ser feito através das nossas atitudes. O tempo todo nós somos convocados a falar de Jesus. E talvez você não tenha o costume, por você estar iniciando na fé agora, talvez você não tenha o costume, ou você não tenha um conhecimento bíblico muito grande. Mas eu fiz questão de testemunhar algo que Deus fez na minha vida, porque a minha experiência com o Senhor é aquilo que Ele tem feito em mim, que vai gerar transformação na vida de outras pessoas. Talvez você não tenha um testemunho como o meu, mas você tem os seus próprios testemunhos. E é a sua vida, é aquilo que você tem vivido diante de Deus, que vai te dar autoridade para falar a respeito dEle, para que as pessoas conheçam o Deus a quem você serve. E você não precisa esperar Deus falar audivelmente, através de uma jumenta, por exemplo, para que você obedeça a Ele. Pregue a palavra, fale de Jesus, fale de Deus para as outras pessoas. E não necessariamente você precisa ser uma pessoa insistente, você precisa ser uma pessoa inconveniente, mas como eu falei, através de uma simples atitude, gentileza, paciência, mansidão, por meio do fruto do Espírito Santo, você também está pregando a palavra de Deus. E isso muitas vezes aí vai exigir da gente. A gente precisa ser mais intencional nas nossas atitudes, nas nossas obediências a respeito daquilo que Deus tem falado para nós todos os dias. E às vezes a gente quer um direcionamento específico. Às vezes a gente quer um direcionamento personalizado, a gente quer que Deus fale conosco, mas a gente não obedece àquilo que Ele já tem falado, por muito e muito tempo. Procure entender a vontade de Deus para o momento da sua vida. Se a gente não se policia, se a gente não toma cuidado, a gente tem tendências a viver reclamando. Pode estar tudo uma maravilha, mas o ser humano ainda tem a capacidade de reclamar. É claro que eu estou falando em tom generalista, né? Nem todas as pessoas têm esse costume. Mas se não for algo que a gente se policie, algo que a gente tome cuidado, se não for algo que a gente esteja buscando, esteja querendo o tempo todo, a gente não vai conseguir enxergar as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Mesmo no meio da dificuldade, a gente consegue tirar algum ensinamento, algum aprendizado a respeito daquilo que Deus quer fazer em nós. Mas nós precisamos obedecer. Porque se nós permanecermos na desobediência, nós sofreremos a oposição do Senhor. E quando insistimos em trilhar o caminho errado,
nós corremos um risco ainda maior. E o terceiro ponto da minha mensagem é: o caminho que desagrada a Deus leva à morte. Números 22, 34, 35. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim, Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Se a gente continuar lendo esse capítulo, e os demais capítulos que estão à frente, a gente vai perceber que Balaão, ele morreu no campo de batalha. Porque ele não simplesmente falou aquilo que Deus o havia mandado falar. Eu não sei se vocês conhecem os desdobramentos dessa história, mas quando Balaão viu que não conseguiria amaldiçoar o Deus de Israel, ele, como inimigo do Senhor, estabeleceu uma outra estratégia, para que, ao invés de amaldiçoar o povo, o próprio povo se afastasse da vontade de Deus. Ele deu uma orientação ao rei Balaque, para que o rei orientasse as mulheres a terem relações com os homens de Israel, porque assim eles estariam em pecado. E aqui fica também uma advertência para toda a igreja. A mão de Deus, a proteção de Deus, ela está sobre as nossas vidas. Eu creio nisso. Eu vivo de acordo com isso. Porque eu sei o quanto eu sou falho. Eu sei que e isso como intercessor desta casa, eu não posso proporcionar segurança, eu não posso proporcionar proteção, nem sobre a minha vida, nem sobre a vida da minha esposa, nem sobre a vida do meu filho, nem sobre a minha casa, sobre os meus bens. A Bíblia vai falar que a nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. E aí, essas horas eu fico perguntando para mim mesmo: quem que é o Jonathan na fila do pão? O que eu posso fazer diante de principados e potestades? Vocês sabem o que é isso? Dentro do mundo espiritual também existe uma hierarquia. Potestade, principados, são dominadores, são inimigos, que muitas vezes têm poderes que nós não discernimos, não conseguimos entender. Mas o tempo todo eles estão aí, porque o tempo todo ao nosso redor existe uma guerra espiritual acontecendo. Assim como nessa passagem era uma guerra física, uma batalha física, sim, mas também era uma batalha espiritual. Se não fosse espiritual, por que Balaque haveria de ser chamado para amaldiçoar o povo? Era simplesmente contratar ou pedir ajuda a um exército, a um outro exército para batalhar contra o povo de Israel. Mas a gente entende, através dessa passagem, que também existe uma batalha espiritual. E nesse aspecto, tudo que eu posso fazer é confiar no Senhor. Porque eu não posso proporcionar segurança para a minha vida, eu não posso proporcionar proteção a mim mesmo. Mas eu sirvo um Deus que pode. Mas existe uma coisa que nos afasta do Senhor. Existe algo que dá legalidade para o inimigo agir sobre as nossas vidas. E isso é o pecado. E a própria palavra de Deus vai nos dizer que o pecado, ele leva à morte.
E Balaão pecou. Pecou contra o povo de Israel, pecou contra Deus. E o fim dele foi a morte. Balaão, ele reconhece o seu pecado, ele se oferece a voltar dos caminhos que ele estava seguindo. E o anjo até permite que ele prossiga, mas com uma advertência: fale o que Deus ordenar. Mas nas passagens seguintes, que você pode ler depois, você vai entender que Balaão fez além daquilo que Deus havia ordenado a ele. Então a desobediência, ela abre portas para a destruição. O próprio Balaão, ele acaba sendo morto, mais precisamente em Números capítulo 31, versículo 8, pois não mudou verdadeiramente o seu coração. Então, obedecer parcialmente é a mesma coisa que desobedecer. Há caminhos que parecem bons, mas que levam à morte. É o que vai falar lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12. E muitas vezes, nós estamos preocupados com a nossa reputação e não com as nossas atitudes. Essa passagem que nós lemos um pouco antes vai falar que, logo em seguida que a jumenta fala com Balaão, ele vai falar que a jumenta havia humilhado ele. E aí a tradição oral e os próprios textos originais nos remetem à ideia de que Balaão não apenas montava como um homem monta em seu cavalo, mas ele tinha outros interesses escusos com essa mesma jumenta. Acho que eu não preciso ser mais específico, né, pela quantidade de crianças que nós temos aqui. E a jumenta, né, quando fala: não sou eu a jumenta que você montou desde sempre? E essa palavra montar é o que remete a essa ideia. E ela expõe a vergonha de Balaão também nesse quesito. E Balaão, ao invés de se arrepender verdadeiramente da sua atitude, da sua conduta, ele simplesmente fala assim: você me envergonhou. Às vezes nós estamos preocupados com a nossa vergonha diante de homens, e a gente simplesmente esquece que o Deus a quem nós servimos é quem vê todas as coisas, que não há nada que nós façamos ou que deixamos de fazer que esteja encoberto aos olhos dele. O Deus que sonda os nossos pensamentos, que conhece as palavras que saem da nossa boca antes que elas sejam proferidas. Não é o Deus que está vendo todas as coisas? Talvez hoje eu esteja simplesmente na figura dessa jumenta, na vida de algum de vocês aqui na igreja. Mas não é para trazer condenação sobre a sua vida, meu irmão. Não é para trazer peso sobre você. Mas pode ser que Deus esteja falando algo com alguém nesta manhã. Você decide. Qual caminho você vai continuar seguindo? Queria pedir para apagar as luzes, por favor. Deus sempre dá sinais e envia alertas, levanta obstáculos, fala de maneiras inesperadas, até por meio de uma jumenta. Talvez por meio de um pregador que não é um pastor nesta casa, através de um intercessor, de um diácono.
por meio de um amigo, ou às vezes até mesmo por meio de alguém que você nem sequer conheça. Às vezes Deus utiliza-se de artifícios não tão comuns. Há quem diga que tudo fala. Nós precisamos simplesmente estar antenados e tentar entender o que Deus quer falar comigo neste momento. Mas no final das contas, a decisão é sempre nossa. Continuar insistindo em nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, ou simplesmente continuar procrastinando, adiando aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus para o aqui, para o agora. Às vezes tem aquele pecado de estimação, fala assim, não, depois eu resolvo isso. Ou às vezes, Deus tem te chamado a vários cultos, vem para os meus caminhos, entrega a sua vida para mim, e aí você resiste, não, amanhã eu faço isso, depois eu resolvo isso. Obediência não é apenas ouvir, é ouvir e praticar. Ainda que não seja a nossa vontade, ainda que não seja a tua vontade, ainda que não seja aquilo que você deseja, o Deus que eu sirvo, e que muitas outras pessoas aqui já têm servido, Ele é digno de honra, Ele é digno da sua confiança. Talvez você que está aqui presente, que tem ouvido essa palavra, ainda não tenha entregado a sua vida ao Senhor. E se você não tiver feito isso ainda, talvez esse seja o momento. Eu não quero trazer terror, eu não quero trazer pavor à sua vida, mas talvez seja o último momento. O que cabia a mim, eu creio que eu fiz. Preguei a palavra, falei a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida, contei o meu testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida, tem feito e ainda fará. O que você vai fazer com tudo isso que foi falado? Aí é você que decide. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, queria te convidar a levantar a sua mão, a se colocar sobre os pés e fazer isso nesse momento. Porque os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Os caminhos de Deus são perfeitos. Se nós, como pais terrenos, falhos, somos zelosos com os nossos filhos, quanto mais o nosso Senhor, que é perfeito e sabe de todas as coisas. E assim eu passo a palavra